Oi pessoal, tudo bom? Como que vocês estão? Espero que estejam bem. Eu não sei porque eu pergunto sempre, mas ninguém vai responder, mas tudo bem. Vamos lá então. Bom, como vocês podem ver, hoje já está aberto aqui a provinha da Unesp. E aí o que a gente vai fazer hoje é fazer alguns exercícios da prova da Unesp de 2017, que é uma prova que eu gosto demais. Ela representa muito bem o que são as provas de inglês da Unesp. Então, a gente vai fazer ela bem de boa, assim, vai ficar uns 15 minutinhos fazendo essa provinha. É, Vou tentar fazer todos os exercícios, acho que vai dar certo. E é isso. Então, para quem assistiu minha última monitoria, eu fiz alguns exercícios daqui já, mas eu vou fazer aqui para deixar gravado de novo. E aí, né, lembrando também que a prova da Unesp, ela sempre vai ter algumas questões um pouco mais ligadas à gramática, mas não aquela gramática tipo verbo to be, e sempre vai ter muita interpretação de texto. E aí vai ter sempre uma charge, ou um quadrinho, um texto publicitário, geralmente um texto jornalístico ou científico. Então sempre é bom estar preparado para esses diferentes formatos de texto. E aí ela vai ter aí no máximo 3 textos para as 10 questões. E aí, falar, não sei inglês, é muito normal as pessoas falarem isso. Mas, gente, sério, essas 10 questõezinhas de inglês que são fáceis, assim, se pensar no nível da prova em si, as de inglês são bem mais fáceis. Então, às vezes é os 10 pontinhos que salvam você. Então, vamos lá. Se tiver dúvidas, depois é só me chamar. O que eu aconselho vocês a fazerem? Eu vou ler a questão, vou explicar, aí você pausa, tenta fazer e depois vê a resposta comigo, tá bom? Eu acho que vai ser muito mais produtivo para vocês. Vamos lá, então. O professor de inglês começa lá na 25, 21. Show. Vamos lá, então. Então, aqui primeiro, essa chargezinha não, quadrinho, vai para as questões 21 a 23. Aí ela fala assim: Lola, it's midnight. What are you doing up? Mom, research shows that kids perform better in school when they get 7 hours of sleep instead of 9. But you just went to bed 2 hours ago? Hell yeah. Well, yeah. Imagine what a genius I will be from only getting 2 instead of 7. Então ela fala assim: Lola, primeira coisa, na última aula eu falei sobre interpretação de texto, né? E aí dá uma olhadinha aqui geral pra ver o que tipo destaca, né? Então a gente vê aqui falando de algumas perguntas e também de números. E aí isso, por exemplo, já vai ajudar você em algumas questões. Então se atenta a isso. E aí, aqui, então fala, Lola, já é meia-noite, então, ó, esse midnight aqui é importante ressaltar. O que você tá fazendo acordada? Mãe, estudos mostram que as crianças se dão melhor na escola quando elas dormem 7 horas em vez de 9. Daí a mãe fala, mas você só foi pra cama 2 horas atrás. Esse 2 horas atrás também é importante. Ela fala, imagina que gênio é você se eu dormir 2 em vez de 7. Então a gente vê uma lógica meio estranha da Lola. Mas aí depois aqui, então tem essa charge e tem o texto, que ela fala de um estudo, né? Então aqui tá falando do estudo que ela tá citando. Então, a study from Brigham Young University reports that teenagers, alguma coisa, sleep 7 hours compared to 9 hours of sleep, perform better academically. This study contradicts federal guidelines stating teenagers should sleep as much as they need to. Então fala, um estudo dessa universidade aqui relatou que adolescentes que dormem 7 horas comparados com que dormem 9 horas performam melhor academicamente. Esse estudo contradiz
fala? Os termos, as comuns, que falando que os adolescentes devem dormir o quanto eles precisarem, quando eles acharem que eles precisam. Show! Então já entendemos que é o estudo que a Lola está citando. A questão 21. According to the cartoon, Lola has already slept for 7 hours. Slept? Não, porque a mãe fala que ela só foi dormir 2 horas atrás. Ela só dormiu 2 horas. Will you sleep until 7 a.m.? Vai dormir até as 7? Não. Is planning to go to bed at midnight? Não também, porque são meia-noite. Ela tá acordando meia-noite. Used to sleep for 9 hours? Pode ser que sim, mas é aquilo que eu também já falei. Não é porque alguma coisa é verdade que ela é a resposta. Pode ser que sim seja verdade, mas se não tá no texto, não vai ser a resposta. Então, lembrando que pode ser que, tipo, tenha a Unesp ama fazer isso. Ter alternativas que realmente são verdade, só que não tá no texto. Então, se não tá no texto, a gente não coloca, porque é a interpretação de texto, né? A interpretação do que você sabe. E went to sleep at 10. Agora você dá um pause pra ver qual que é. Então, gente, é realmente a alternativa E. Por quê? É meia-noite agora e ela foi dormir 2 horas atrás. Lola thinks that. Então, a Lola acha que ela é um gênio, é inteligente, ir pra cama não depois da meia-noite. The less she sleeps, the more intelligent she will become. Então, quanto menos ela dormir, mais inteligente ela vai ficar. She will please her mother if she gets better grades. Então, ela vai deixar a mãe dela feliz se ela tiver notas boas. E her mom wants her to sleep at least 9 hours. E a mãe dela quer que ela durma no mínimo 9 horas. Dá um pause. Vamos lá, então. Aí, aqui é a mesma coisa, ó. Tanto a D quanto a E, acho que são verdade, né? Tipo, uma mãe fica feliz quando o filho tira nota boa. Mas não tá no texto. Agora aqui, se ela fala assim, olha, que ela viu nesse estudo que se dormir 7 horas, as pessoas vão melhor na escola do que dormir 9. Assim, imagina se eu dormir 2, então. Então, quanto menos ela dormir, mais inteligente ela fica. Alternativa C. Boa. Aqui é uma alternativa que você, tanto a 21 quanto a 22, só de você entender os números já ajuda bastante. Agora, a alternativa aqui completa corretamente a lacuna no texto. Vamos lá. Bom, aqui ele vai ser um pronome relativo, certo? Porque ele tá falando os adolescentes que dormem 7 horas. Então, só que o que é o that, certo? Pode ser that. Tem a alternativa that aqui? Não tem. E aí, a mesma coisa, é a mesma lógica aqui em português. Quando eu falo de um lugar, eu falo onde. Quando eu falo de pessoa, eu falo quem. Quando eu falo de tempo, eu falo quando. Então, se eu falar assim, o lugar que, não sei o que, então vai ser um lugar onde tal, o tempo, quando tal coisa. E aí, aqui, como eu tô falando de adolescentes, eu tô falando de pessoas. Então, vai ser os adolescentes, quem dormem 7 horas. Só que, em inglês, eu não posso usar esse que, eu vou usar o quem. E aí, o quem, em inglês, vai ser, dá um pause. Vamos lá. Então, which é qual, when é quando, while é enquanto, whoever é alguém e who é quem. Então, alternativa E, who. Belezinha? Show. Vamos lá para o próximo texto. Deixa eu ver aqui. Esse texto é um pouquinho mais comprido. Eu não quero deixar essa aula muito mais que 15 minutos. Então, eu vou pular para o texto, mesmo porque... Não, vamos fazer aqui, vai. Então, para ler o texto, para responder as questões 24 a 29.
Então, a pergunta o título do texto é Question, is there anything I can do to train my body to need less sleep? Então, tem alguma coisa que eu posso fazer para treinar o meu corpo para dormir menos? E aí vai ter um texto enorme aqui. Só que eu vou ensinar para vocês aquele jeitinho da gente não precisar ler o texto todo para fazer as questões, que vai ajudar bastante a fazer mais rápido. Então, lembra daquela do skimming, que a gente lê o primeiro parágrafo, o último e dá uma olhadinha no do meio. Então, ó. Many people think they can teach themselves to need less sleep, but they are wrong, said Dr. alguma coisa, a professor at Center of Sleep and Circadian Neurobiology at the University of Pennsylvania's alguma coisa de medicina. We might feel that we are getting by fine on less sleep, but we are deluding ourselves, Dr. Visey said, largely because lack of sleep kills our self-awareness. The more you deprive yourself of sleep over long periods of time, the less accurate you are of judging your own sleep perceptions, she said. Então, fala que muitas pessoas acham que a gente pode ensinar nós mesmos a precisar de menos sono. Mas elas estão erradas, fala a doutora aqui, uma professora na universidade tal. E aí fala que nós podemos achar que nós estamos bem quando com menos sono, mas nós estamos nos iludindo a nós mesmos. A doutora falou aqui que isso é amplamente porque a falta de sono ela engana, ela diminui o nosso autoconhecimento, assim, no sentido de entender o que você está sentindo, né? Daí ela tem aqui que ela tá falando. O quanto mais você se priva de longos períodos de sono, o menos apurado, menos próximo é o seu julgamento sobre a sua própria percepção de sono, ela falou. E aí no último parágrafo, health issues like pain, sleep apnea or autoimmune disease can increase people's needs of sleep, said Andrea Meredith, a neuroscientist at the University of Maryland School of Medicine. A misalignment of the clock that governs our sleep-wake cycle can also drive up the need for sleep, Dr. Meredith said. The brain's clock can get misaligned of being stimulated at the wrong time of day, she said, such as from caffeine in the afternoon or evening, a digital screen used too close to bedtime, or even exercise at a time of day when the body wants to be winding down. E aí, então, nesse último parágrafo, então, esse texto tem parágrafos muito longos, e aí podemos ver que é um texto aqui mais científico, né, como eu falei. Fala que questões de saúde, como dor, apneia do sono e doenças autoimunes, podem aumentar a necessidade das pessoas por sono, né, por dormir. Disse a Andrea Meredith, a neurocientista da Universidade de Maryland. Tá. Aí fala que um desalinhamento do nosso relógio que comanda o nosso ciclo do sono pode também fazer que a gente precise dormir, como ela falou. Daí fala que o relógio do nosso cérebro pode ficar desalinhado por ser estimulado em horários errados do dia. Ela disse, como cafeína de tarde ou no começo da noite, afternoon, evening, telas usadas perto do horário de dormir,
ou também, ou até exercício em uma hora do dia em que o corpo já quer ir desacelerando. Então, basicamente, aqui ela está falando sobre, né, no texto, e aqui, nesse parágrafo do meio, está falando, tá falando o quanto que as pessoas precisam dormir, ó. Então, ó, teenagers need 8 to 10 hours, school-age children 9 to 11 hours, então tá falando do quanto que as pessoas precisam dormir. Então aqui basicamente, no primeiro, do quanto como que é a nossa percepção com o sono, no segundo, o quanto que as pessoas precisam dormir, e no terceiro, o como que o nosso corpo reflete isso. E aí é um texto um pouquinho mais difícil, mas que você dando uma olhada por cima, e principalmente se você for direto para as questões, já dá para ter uma ideia legal. Ó, no primeiro parágrafo, a resposta da doutora, alguma coisa, a questão Is there anything I can do to train my body to need less sleep? Indica que. Então, a pergunta, né, o título, aí basicamente a gente tem que achar a tradução. Ó, é incorreto pensar que seja possível aprender a dormir menos que o necessário. Leva um longo período de tempo para o corpo se acostumar com menos horas de sono. A maioria das pessoas não percebe sua real necessidade de descanso. É ilusório pensar que dormir em demasia melhora o rendimento quando se está acordado. Algumas pessoas conseguem dormir cada vez menos sem prejuízo à saúde. A gente vai olhar aqui. Ó, dá um pausezinho. Voltando aqui, ó, muitas pessoas acham que elas podem ensinar elas mesmas a dormir menos, mas elas estão erradas. E aí, então, é incorreto pensar que seja possível aprender a dormir menos do que é necessário. Então, alternativa A. Agora a questão 25. No trecho do primeiro parágrafo. We might feel that we are getting by fine on less sleep. O termo em destaque pode ser substituído sem alteração por aqui, we might, a gente viu lá naquela aula de modal verbs. E aí, dá uma lembradinha, acessa lá no seu cérebro onde está isso. Dá um pausezinho, tenta entender o contexto tudo. Então, dá um pause aí. E aí, voltando, é muito estranho falar pausa e volta, mas aí voltando aqui, o might, ele é um talvez. E aí, o talvez, ou nós talvez podemos, vai ser no caso o could. Então, nós podemos sentir que estamos bem com menos sono. Então, aqui o ought to é deve, o will é pra e futuro, uma coisa que é certeza, o should deveria e o has to é tem que. Então, aqui o que se encaixa melhor é realmente o could. Agora, a alternativa é a questão 26. No trecho do primeiro parágrafo, the more you deprive yourself of sleep over long periods of time, the less accurate you are judging your own sleep perceptions. Os termos em destaque indicam. Então, aqui, ó, the more, the less. Opa, mas então, ó, the more, the less. E aí, então, mesma coisa aqui, ó. O quanto mais alguma coisa, menos. E aí, o termo vai indicar uma relação de... Então, quanto mais uma coisa, menos a outra, é uma inversão, mas é uma proporcionalidade. Então, quanto mais alguma coisa, menos outra coisa. Agora, a questão 27. According to the information presented in the second paragraph, one can say that. Então, vamos lá, no segundo parágrafo. Tá, então, tá falando aqui mais ou menos da média que as pessoas precisam dormir dependendo das idades delas. Most people, no matter the age,
sleep from 7 to 9 hours. Não, porque tá falando aqui dependendo da idade. Então fala, ó, a maioria das pessoas, a maioria dos adultos precisam de, então, ó, adultos de 7 a 9 horas. As pessoas com mais de 65 anos precisam de 7 a 8 horas. E os adolescentes de 8 a 10 horas. E as crianças de 9 a 11 horas. Então, basicamente, quanto mais velho você fica, menos sono você precisa. Então, ó, e aqui então, alternativa, vamos ver. A maioria das pessoas, não importa a idade, precisam de 7 a 9 horas? Não, os adultos precisam. Quanto people need less sleep as they age, então as pessoas precisam de menos sono conforme elas envelhecem? Vamos ver. Os adolescentes pertencem ao grupo que precisam de mais sono? Não, as crianças. As pessoas idosas devem dormir mais do que elas realmente fazem? Não sei, não fala no texto se as pessoas idosas dormem pouco ou não, fala o quanto elas precisam. E uma média de 7 horas de sono é suficiente? Não fala isso também. Então, alternativa B, porque aqui basicamente você entender, é só ver, ó, adulto 7, idoso 8, aliás, adulto 9, idoso 8, adolescente 10, e aí vai indo. Alternativa 28, questão 28, no trecho do segundo parágrafo. Those over 55 65 need about 7 to 8 hours on average, while teenagers need 8 to 10 hours. O termo em destaque, sentido de, durante, como, ao longo de, já que, enquanto. Lembra que eu falei lá em cima que o while era enquanto? Então, enquanto. O while pode ser durante também, tá? Mas aqui, como a gente tá falando de relação entre as frases, pode falar, eu estou dormindo enquanto você chega, mas aqui é relação das frases, então vai ser enquanto. E agora a última que a gente vai fazer é que, de acordo com o terceiro parágrafo, o relógio cerebral, que regula o ciclo do sono e de vigília, pode ficar alterado devido a... Então, aqui basicamente é este último parágrafo. Fala de como a gente pode alterar o nosso ciclo do sono. Barulho de televisão? Fala de televisão? Não fala. Algumas doenças crônicas? Não fala também. Excesso de cafeína ao longo do dia? Cadê? Cafeína. Ó, tarde, começo da noite? Também não. Estímulos em horários inadequados? Será? E falta de exercícios físicos. A única coisa que fala de exercício físico é no horário errado. Então, é a alternativa D, porque todos esses estímulos aqui, ó, the brain's clock can get misaligned by being stimulated at the wrong time of the day. Exatamente a alternativa D. Belezinha? É isso então, gente. Fizemos aí questões de interpretação de 2 textinhos e demorei 20 minutos porque tô falando, tô traduzindo, tô explicando, mas você faz isso mais rapidão na prova, beleza? Vejo vocês mais tarde então, a gente vai fazer mais exercícios e é isso, tá bom? Um beijão e até mais.